aqui o meu trabalho de conclusão de curso, que teve como título Fundamentos da Responsabilidade do Proprietário Adquirente no Dano Ambiental Pretérito, que tive como orientador, então, o professor doutor Clóvis Eduardo Marlenberg da Silveira. Um pequeno roteiro da apresentação, onde vamos passar pelo tema, o problema de pesquisa, os objetivos, a hipótese principal desse trabalho, a metodologia que foi utilizada, as discussões e as principais conclusões do trabalho. Então, o tema ele foi a responsabilidade do proprietário adquirente pelos danos ambientais pretéritos. O problema de pesquisa, ele se focou na pergunta qual a natureza jurídica da responsabilidade do proprietário adquirente pelos danos ambientais causados anteriormente à compra do imóvel rural. Então, teve como objetivos descrever as principais diferenças entre obrigações solidárias, obrigações próprio terreno e responsabilidade civil e realizar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais acerca da responsabilidade ambiental do proprietário adquirente sobre os danos ambientais pretéritos. A hipótese principal desse trabalho é que a responsabilidade pelos danos ambientais ela se transmite com a propriedade. Contudo, que pese o STJ, ele geralmente se refere a essa responsabilidade como uma obrigação solidária, uma obrigação próprio terreno ou uma responsabilidade civil, se verifica que, na verdade, essa responsabilidade é uma verdadeira responsabilidade sui generis, que ela se aplica somente em casos específicos e possui fundamentos jurídicos próprios. Então, como metodologia, foi feita uma pesquisa bibliográfica nas bibliotecas física e virtual disponíveis na UX. Foram utilizadas como doutrinas, manuais de direito constitucional, civil e ambiental. Foram utilizadas também a Constituição Federal de 88 e outras leis infraconstitucionais que tratam sobre esse tema. Também foram utilizados artigos e trabalhos publicados acerca dessa temática, disponíveis em buscadores e bases de dados de periódicos. E, por fim, foi feita uma pesquisa jurisprudencial acerca desse tema no próprio site do STJ. Então, antes de adentrar no tema propriamente dito, se faz necessária a apresentação de alguns conceitos iniciais para que se compreenda melhor a hipótese principal do trabalho. Então, o artigo 3º da Lei 6.938, de 81, ele nos traz a seguinte redação, que o poluidor, ele traz o conceito de poluidor, onde que é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente pela atividade causadora da degradação ambiental. Então, o poluidor direto, como o próprio nome já diz, ele executa a atividade ou assume os riscos que dela decorrem. Já o poluidor indireto, ele não causa o dano ambiental, mas ele contribui criando condições para que esse evento poluidor aconteça. Uma obrigação solidária, ela se caracteriza pela multiplicidade de credores ou devedores. No caso do trabalho, foi mais importante a questão de multiplicidade de devedores, onde cada devedor está obrigado pela dívida toda como se fosse um único devedor. Na relação interna entre os devedores, se um devedor ele paga por toda a dívida, há o direito de regresso contra os demais devedores, porque nessa relação interna as obrigações elas são divisíveis. E ela não se presume, ela deriva de lei ou pela vontade das partes, e aqui há a possibilidade de chamamento ao processo dos demais codevedores. A responsabilidade civil, nós temos a subjetiva e a objetiva. A responsabilidade subjetiva, há uma conduta e um dano, e essa conduta ela é culposa, ou seja, com dolo ou culpa. E há um liame que liga com essa conduta culposa e o dano, que é o que chamamos de nexo causal. Na responsabilidade civil objetiva, também temos uma conduta, um dano ligados por um nexo causal, contudo, não é necessário demonstrar a culpa ou o dolo do agente para que ele seja responsabilizado. Uma obrigação próprio terreno, para a maioria da doutrina, essa é uma figura híbrida com características de direito real e de direito pessoal. Ela recai sobre uma pessoa por força de um direito real, aqui no nosso caso do trabalho é a propriedade. O titular do direito real, aqui no nosso caso então o proprietário, ele é obrigado a certa prestação em virtude da sua condição. Ela se transmite automaticamente ao novo titular e a doutrina aponta como formas de exoneração desse tipo de obrigação
abandono, a venda ou a renúncia a essa coisa. É importante frisar aqui que essa natureza mista dessa obrigação, essa natureza híbrida, ela não é unanimidade na doutrina. Alguns autores entendem que essa obrigação seria pessoal. Então, aqui trazendo esses conceitos para dentro do direito ambiental, nós temos que no direito ambiental há uma tríplice responsabilidade, que é a penal, a administrativa e a civil. Elas são independentes e autônomas entre si em regra. A responsabilidade ambiental penal e administrativa, ambas são subjetivas, ou seja, se necessita demonstrar a culpa ou dolo do agente para que ele seja responsabilizado. Já na responsabilidade ambiental civil, ela é objetiva, simplesmente por força do artigo 14 da Lei 6.938 de 81, em que ela fala que o poluidor está obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados pela sua atividade. Aqui eu vou trazer entendimentos do STJ a título de comparação. Trouxe aqui inicialmente um entendimento anterior do STJ. Então, como exemplo, eu trago um julgado de novembro de 99, em que a Corte entendia que não se podia impor a responsabilidade de reparar o dano ambiental a particular que adquiriu essa terra já desmatada. Também entendia que, embora independa de culpa, por ser uma responsabilidade objetiva, a responsabilidade do poluidor pelos danos ambientais, ela necessita da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Então, como se vê, esse entendimento, ele primava pela comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta do proprietário adquirente, o que não se demonstrava e continua não se demonstrando. Contudo, houve uma grande mudança de entendimento do STJ. Como exemplo disso, eu trouxe um julgado lá do início do milênio, de fevereiro de 2001, em que a Corte já entendia que o novo adquirente ele seria parte legítima, sim, para responder por ação de dano ambiental. Aqui, como exemplo de jurisprudência atual, um julgado de outubro de 2021, do ano passado, em que a Corte reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais ela adere à propriedade como uma obrigação propter rem, sendo possível cobrar do atual proprietário a sua reparação, independentemente dele ter sido causador do dano ou não. E também entende que a obrigação de recompor a degradação ambiental, ela se transmite ao novo titular, dada a sua natureza propter rem, independente de qualquer indagação a respeito da boa-fé desse adquirente ou de qualquer outro nexo causal que não seja a titularidade desse domínio. Então, conforme se vê, há um forte entendimento no sentido de que a natureza da reparação ambiental ela é propter rem e que não haveria necessidade de demonstração do nexo causal entre a conduta do proprietário adquirente e o dano ambiental propriamente dito. Esse entendimento ele é tão forte que ele foi inclusive sumulado no final de 2018, que é a súmula 623 do STJ, em que fala que as obrigações ambientais elas possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores, à escolha do credor. Frisa-se que a Corte ela admite o direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano ambiental, entendendo que o atual e o antigo proprietário seriam devedores solidários. Como exemplo disso, um julgado de 2009, e que ele assegura sempre a via de regresso contra o verdadeiro causador do dano. Então, aqui já na parte das discussões do trabalho, a responsabilidade do proprietário adquirente poderia ser classificada como uma responsabilidade civil objetiva? Bom, essa não poderia ser a melhor fundamentação, porque um dos pressupostos fundamentais da responsabilidade civil não se demonstra nesse caso, que é o nexo causal. Então, muitos autores entendem que essa responsabilidade ela pode ser sim objetiva, a responsabilidade ambiental, civil, sem a demonstração de culpa, mas que a relação entre a conduta e o dano ela tem que ser sempre demonstrada. Além disso, pela própria natureza da obrigação, ela não poderia sequer ser transferida para outra pessoa.
a não ser o próprio causador do dano. Então, essa não pode ser a melhor fundamentação da responsabilidade do proprietário adquirente. Há uma responsabilidade solidária entre o antigo e o atual proprietário? Na decisão que eu demonstrei anteriormente sobre o direito de regresso contra o antigo proprietário, o STJ fundamentou aquela decisão com base nos artigos 3º e 14 da Lei 6.938, entendendo que essa responsabilidade ela seria solidária entre o antigo e o atual proprietário. Contudo, o artigo 3º ele fala sobre poluidor direto e indireto, que a gente viu lá no começo da apresentação. Contudo, conforme visto, o poluidor direto é o que concorre com o dano de forma indireta. No caso, o novo proprietário ele não contribuiu para o dano antes de ter adquirido esse imóvel. Já o artigo 14, que conforme eu demonstrei também anteriormente, fala sobre o poluidor e a responsabilidade objetiva, que é independente da existência de culpa para que ele seja responsabilizado. Conforme também acabamos de ver, essa responsabilidade civil não pode ser caracterizada como a responsabilidade do proprietário adquirente. E, além disso, é inadmissível o chamamento do processo do antigo possuidor ou proprietário do imóvel em eventual ação civil pública proposta pelo MP que vise a reparação do dano ambiental. Então, a responsabilidade do proprietário adquirente, ela não pode ser caracterizada como uma responsabilidade solidária entre o antigo e o atual proprietário. A responsabilidade do proprietário adquirente, ela pode ser caracterizada como uma obrigação propter rem? Pela pesquisa, talvez essa seja a obrigação que mais se aproxima da obrigação do proprietário adquirente, uma vez que ela se adere ao imóvel. Contudo, essa obrigação ela não se encaixa nas características clássicas descritas na doutrina de uma obrigação propter rem. Isso porque a sua transmissão não exonera o antigo proprietário, pois há o direito de regresso. E, por coerência, o adquirente ele cumpriu o dever que ele mesmo, na condição de proprietário do imóvel, deveria cumprir. Dessa forma, como o direito de regresso somente cabe quando se cumpre a obrigação devida por outra pessoa, o proprietário adquirente não poderia reaver esses valores, salvo a má-fé do alienante. Mas então, qual seria a natureza jurídica dessa obrigação? Então, confirmando a hipótese principal desse trabalho, ela seria uma obrigação sui generis. Conforme Buzanar ele fala na sua tese de doutorado, a obrigação de recuperar a degradação ambiental é uma simples obrigação do proprietário, exatamente como a visualizamos a partir da concepção de função social e socioambiental da propriedade. Então, essa responsabilidade ambiental do proprietário adquirente, ela seria uma responsabilidade sui generis que se aplica somente em casos específicos, possui fundamentos jurídicos próprios e deriva diretamente de lei, conforme o artigo 2º, parágrafo 2º do Código Florestal, que diz que as obrigações previstas naquela lei, elas possuem natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou de posse do imóvel rural. Então, não reconhecer esse cenário é criar uma insegurança jurídica sem sentido. Já partindo então para as principais conclusões, a primeira é que a conceituação e os fundamentos da obrigação propter rem inseridas ou não no contexto ambiental, elas não são unânimes na doutrina, e há importantes divergências acerca dessa natureza jurídica entre os autores, havendo um caloroso debate acerca dessa temática, com opiniões bem divergentes. Como segunda conclusão, é que houve uma importante mudança de entendimento do STJ sobre esse tema, passando de uma irresponsabilidade, entre aspas, para uma responsabilidade desse proprietário adquirente. A terceira conclusão é que o STJ ele entende que essa responsabilidade civil seria objetiva, solidária e propter rem. Dependendo da decisão, ele mistura os três ou usa só uma ou outro tipo de obrigação. Contudo, se vê que esses enquadramentos eles não seriam totalmente adequados para esse tipo de responsabilidade proprietária adquirente. Isso porque esses institutos eles têm seus próprios fundamentos e eles não se confundem entre si.
E, por fim, então, a responsabilidade ambiental do proprietário adquirente, ela se trata de uma responsabilidade sui generis que se aplica somente em casos específicos e possui fundamentos jurídicos próprios. E a sua transmissibilidade decorre diretamente de lei. Então, para finalizar, eu trago um pensamento de um dos artigos que eu utilizei para o trabalho, em que ele fala que, embora decisões com fundamentos inadequados eles possam ter os mesmos efeitos práticos de decisões com fundamentos adequados, trazer fundamentos apropriados à espécie evita que surjam contra-argumentos de que essas decisões eles façam parte de um ativismo judicial. Então, pertencendo o direito ambiental à categoria de novos direitos, é preciso que o seu processo de consolidação ele seja construído sobre bases fortes e que tenha uma fundamentação tecnicamente precisa. Então, muito obrigada pela atenção, vocês que assistiram até aqui. Qualquer dúvida, botem no comentário do vídeo. E é um tema que pode ser muito discutido ainda. Esse trabalho ele não nem buscou exaurir o tema, tem muito o que ser discutido ainda, é um tema muito interessante. Então, muito obrigada e qualquer dúvida, entre em contato. Obrigada.